A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 32 anos e sou filha de pais que servem ao Senhor desde a juventude. Minha mãe sempre dizia que o melhor lugar para uma mulher é ao lado do marido, na obra do Senhor, cuidando do lar com temor e amor. Eu cresci ouvindo isso, e quando cheguei aos 18 anos, um irmão da Irmandade pediu minha palavra. Ele era sério, trabalhador, e todos falavam bem dele. Meus pais oraram, eu orei, e aceitamos o noivado. Casamos na bênção de Deus e no começo tudo parecia certo. Ele era atencioso, ia às reuniões, e eu me esforçava para ser uma boa esposa, como a palavra ensina. Mas com o tempo, notei que algo não estava bem. Ele chegava tarde, dizia que era trabalho, mas eu sentia um peso no coração. Não queria desconfiar, não queria ser aquela mulher que questiona sem motivo. Então engoli tudo e continuei orando. Até que um dia ele começou a ficar doente. Fraqueza, dores e os médicos não encontravam a causa. Eu cuidava dele, levava nas reuniões, pedia a Deus que o curasse. Mas uma noite, enquanto eu orava, uma voz dentro de mim falou: Ana, você precisa saber a verdade. Não era uma voz audível, mas uma certeza no meu coração. No dia seguinte, enquanto arrumava a casa, encontrei um papel escondido na gaveta dele. Era um recado de outra mulher, marcando o encontro. Minhas mãos tremeram. Não queria acreditar, mas ali estava a prova. Chorei tanto que achei que meu coração ia parar. Como podia ser? Um irmão que cantava os hinos, que orava, que falava da obra. Naquele momento, lembrei das palavras do meu pai: Filha, quando o homem se afasta de Deus, ele se perde. Mas Deus não abandona os seus. Eu não sabia o que fazer. Não queria expor meu marido, não queria magoar ninguém, mas também não podia continuar vivendo numa mentira. Orei a noite inteira. Pedi a Deus: Senhor, se isso é verdade, me dá um sinal. Se não é, tira essa dúvida do meu coração. E naquela mesma noite sonhei com um homem vestido de branco, que me olhou com tristeza e disse: Ana, você merece paz. Não é pecado buscar a verdade. No dia seguinte, conversei com meu pai. Ele não ficou bravo, não me julgou. Só orou comigo e disse: Deus vai te mostrar o caminho. Com muito medo, mas com fé, decidi falar com meu marido. Ele chorou, pediu perdão, mas confessou tudo. Anos de engano, encontros escondidos, mentiras. Eu me senti traída, humilhada, mas acima de tudo, aliviada por saber a verdade. Não foi fácil. Muitas noites de choro, muitas orações. Mas Deus não me deixou sozinha. Meus pais me apoiaram, os irmãos oraram por mim, e hoje, depois de muito sofrimento, estou em paz. Não guardo ódio, não guardo rancor. Só aprendi que quando a gente confia em Deus, Ele nunca nos deixa no escuro. Se você está passando por algo parecido, não tenha medo de buscar a verdade. Deus não quer que vivamos no engano. Ele quer nos libertar. Comenta aqui se precisa de oração. E se este testemunho te tocou, compartilha para que mais irmãos possam ver que mesmo nas piores dores, Deus está no controle. Que o Senhor abençoe a todos. Amém. A paz de Deus, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um detalhe que muitas vezes a gente esconde, mas que faz parte dessa história de libertação que Deus escreveu na minha vida. Porque não é só sobre o que aconteceu, mas sobre como Deus foi me guiando em cada passo, mesmo quando eu achava que não tinha mais forças. Depois daquele dia em que meu marido confessou tudo, eu pensei que o pior já tinha passado. Mas não, irmãos, o pior ainda estava por vir. Porque quando a gente descobre uma verdade dessas, parece que o chão abre debaixo dos nossos pés. Eu me sentia suja, como se fosse culpada por algo que nem tinha feito. E o pior, as pessoas começavam a olhar diferente. Alguns irmãos com pena, outros com desconfiança, como se eu tivesse feito alguma coisa para merecer aquilo. Mas Deus, na sua misericórdia, me mostrou que a opinião dos homens não define quem a gente é perante Ele. Foi então que meu pai, homem de Deus e de muita oração, me chamou para conversar. Ele não falou muito, mas cada palavra foi como bálsamo. Ana, ele disse, você não precisa provar nada para ninguém. O que importa é o que Deus sabe. E Ele sabe que você é inocente. Agora, você tem duas escolhas: ficar parada na dor ou deixar Deus te usar mesmo nessa situação. Aquilo me marcou, porque eu queria mesmo era sumir, me esconder, como se a vergonha fosse me engolir. Mas Deus não nos chama para viver na sombra. Ele nos chama para a luz. E foi na luz que eu encontrei forças. Comecei a frequentar as reuniões de oração com mais frequência, não por obrigação, mas porque era ali que eu sentia Deus falando comigo. Uma irmã mais velha, a Dona Maria, que já tinha passado por provações semelhantes, me disse uma coisa que nunca esqueci: Ana, o diabo quer que você se afunde na amargura, mas Deus quer que você se levante com propósito. E foi isso que eu fiz. Claro que não foi do dia para a noite.
Teve dias que eu acordava e a primeira coisa que vinha na mente era a traição, a decepção, a humilhação. Mas eu aprendi a levar isso a Deus em oração. E sabe o que é mais lindo? Que Deus foi trocando minha dor por uma paz que eu não entendia. Porque como pode uma pessoa estar em paz depois de tudo aquilo? Só mesmo pela graça de Deus. Um dia, enquanto eu orava, senti Deus me falando no coração: Ana, você não é definida pelo que te fizeram. Você é definida por quem eu sou em você. Aquilo foi como um raio de sol depois da tempestade. Comecei a entender que Deus não só me libertou da mentira, como também queria me usar para abençoar outras pessoas que estavam passando pelo mesmo. E foi assim que, com o tempo, eu comecei a compartilhar meu testemunho nas reuniões das irmãs. No começo, era difícil. Minhas mãos tremiam, minha voz falhava. Mas cada vez que eu falava, uma irmã vinha me abraçar e dizer: isso aconteceu comigo também. Ou então, eu pensei que era a única. E aí eu entendia por que Deus tinha permitido aquilo na minha vida, não para me destruir, mas para que eu pudesse ser um instrumento de consolo para outras. Hoje, irmãos, eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Ele não só me tirou daquela situação, como me deu um coração novo. Um coração que não guarda mágoa, que não busca vingança, mas que deseja ver a restauração, até mesmo daqueles que me feriram. Porque a gente não vive para si mesmo. A gente vive para Deus. E se Ele permitiu que eu passasse por isso, foi porque Ele tinha um propósito maior. Eu não sei o que você está passando hoje. Talvez seja uma traição, uma decepção, uma injustiça. Mas eu te digo uma coisa: Deus não te abandonou. Ele está ali do seu lado, esperando que você confie nele mais uma vez. Não importa o quão fundo seja o poço, a mão de Deus é mais longa. Não importa o quão escura seja a noite, a luz dele nunca se apaga. Se você está com o coração partido, entrega para Jesus. Se você está com medo de enfrentar a verdade, peça a Ele coragem. Porque no final, irmãos, a gente não vai se lembrar das lágrimas que choramos, mas da fidelidade de Deus que nos sustentou. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. E se este testemunho tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilha, comenta, ora por quem está passando por isso. Porque a gente não foi feito para carregar as batalhas sozinhos. A gente foi feito para viver na irmandade, na comunhão, e acima de tudo, na presença de Deus. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que às vezes Deus permite que a gente passe pelo fogo não para nos destruir, mas para nos purificar. Porque o ouro só fica puro quando passa pelo fogo, e a nossa fé só fica forte quando é provada. Não foi fácil, não. Teve noites que eu chorava até não ter mais lágrimas, dias que eu me sentia tão sozinha que achava que ninguém no mundo poderia entender minha dor. Mas foi nessas horas que eu sentia uma paz, uma presença, como se o Senhor mesmo estivesse ali, enxugando minhas lágrimas e dizendo: filha, confia em mim. Eu sei o que estou fazendo. Eu me lembro de uma manhã, depois de uma noite de muito choro, que eu abri a Bíblia sem nem saber direito onde estava lendo, e meus olhos caíram em Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Aquilo foi como um bálsamo para minha alma. Não era coincidência, não. Era Deus falando diretamente comigo, me lembrando que Ele não tinha me esquecido. Que mesmo quando eu não via saída, Ele já estava preparando o caminho. E foi nesse tempo de prova que eu também aprendi o valor da irmandade. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Minha filha, quando a gente passa por uma tempestade, a gente descobre quem são os verdadeiros irmãos. E ela tinha razão. Teve gente que eu pensava que ia me apoiar e sumiu. Mas teve outros, irmãos que eu nem imaginava, que estenderam a mão, oraram por mim, me deram força sem nem precisar que eu pedisse. Isso me ensinou que na comum, a gente não é só uma família de sangue, mas uma família de fé. E quando um membro sofre, todos sofrem junto. Quando um é consolado, todos se alegram. Agora, eu não vou dizer que tudo ficou fácil depois que eu tomei a decisão de sair daquele casamento. Não, irmãos. Teve gente que me julgou. Teve quem disse que eu deveria ter ficado, que o meu lugar era ao lado do meu marido, não importa o que ele tivesse feito. Mas eu aprendi que a obediência a Deus vem antes da opinião dos homens. Se Deus me mostrou que aquele caminho não era o certo, eu não poderia continuar nele só para agradar os outros. Porque no final das contas, não somos nós que vamos prestar contas aos homens, mas a Deus. E eu queria estar em paz com Ele, acima de tudo. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo como Deus foi fiel. Ele não só me tirou daquele lugar de dor, como também me deu uma nova chance. Não estou dizendo que é fácil começar de novo, não. Tem dias que a memória ainda dói, que a saudade do que poderia ter sido ainda aperta o coração. Mas eu sei que Deus tem um plano, e esse plano é bom.
Ele não me deixou sozinha, e não vai deixar você também. Eu quero deixar um recado para quem está passando por algo parecido. Não tenha medo de buscar a verdade. Não tenha medo de enfrentar o que precisa ser enfrentado. Porque a mentira só traz escuridão, mas a verdade, por mais dolorosa que seja, ela traz liberdade. E quando a gente anda na verdade, a gente anda na luz de Deus. Não importa o que os outros vão dizer, não importa o que o mundo vai pensar. O que importa é que você esteja em paz com o seu Criador. E para vocês, irmãos que estão lendo isso e nunca passaram por uma situação assim, eu peço, não julguem. Não saiam por aí falando da vida dos outros, porque você não sabe o que Deus está fazendo na vida de cada um. Em vez de julgar, ore. Em vez de condenar, estenda a mão. Porque a gente nunca sabe quando vamos precisar dessa mesma misericórdia. Hoje eu posso dizer com toda certeza, Deus restaurou a minha alma. Ele me deu uma nova canção, um novo propósito. Eu não sei o que o futuro reserva, mas eu sei em quem eu tenho confiado. E se ele foi fiel até aqui, ele vai ser fiel até o fim. Então, se você está com o coração partido, se você está se sentindo sozinho, se você acha que não tem mais forças para continuar, eu te digo, clama a Jesus. Ele ouve, ele vê, ele sabe. E no tempo certo, no tempo dele, ele vai agir. Porque o nosso Deus não é um Deus de meia obra. Ele começa e ele termina. E quando ele termina, é para a glória dele. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Que ele fortaleça os que estão fracos, console os que estão tristes e dê sabedoria aos que estão perdidos. E se este testemunho tocou o seu coração de alguma forma, não guarde só para você. Compartilha com quem precisa ouvir, comenta aqui se você precisa de oração. E acima de tudo, não esqueça, Deus está no controle. Sempre. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. A paz de Deus, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco mais dessa jornada que o Senhor tem me permitido viver, porque depois que Deus me tirou daquele vale de sombras, Ele não me deixou parada. Não, irmãos. Ele continuou a trabalhar, a lapidar, a mostrar que a sua mão não é curta para salvar, nem surda para ouvir. Quando eu voltei para a casa dos meus pais, eu pensava que ia ser só um tempo, só até me reerguer. Mas Deus tinha outros planos. Meu pai, homem de oração, sempre firme na fé, me disse: Filha, o Senhor não te trouxe de volta só para te proteger. Ele quer te usar. E eu, com o coração ainda tão machucado, só conseguia pensar: Pai, como? Eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais voz. Mas ele, com aquela sabedoria que só quem anda com Deus há muitos anos tem, respondeu: Não é pela sua força, filha. É pela força dele. Você só precisa se deixar usar. E foi assim que comecei a servir de novo na obra da piedade. No início era difícil. Cada hino que cantava, cada palavra que lia, parecia que o coração ia se partir de novo. Mas aos poucos, Deus foi sarando as feridas. Eu comecei a visitar as irmãs mais idosas, a ajudar nas reuniões de jovens, a participar dos cultos com mais disposição. Não era fácil, não. Às vezes eu ainda acordava de noite com aquele peso no peito, com aquelas dúvidas: será que eu fiz certo? Será que eu deveria ter tentado mais uma vez? Mas toda vez que esses pensamentos vinham, eu abria a Bíblia e lia: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. E isso me dava paz. Até que um dia, numa reunião de oração, uma irmã mais velha, uma daquelas que já viu muita coisa na vida, se aproximou de mim e disse: Júlia, Deus não te trouxe até aqui para te deixar pela metade. Ele tem algo maior para você. Mas você precisa soltar o passado. Eu olhei para ela e as lágrimas vieram sem eu querer, porque eu sabia que ela estava certa. Eu ainda estava presa naquele ciclo de e se? E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse percebido antes? E se? Mas Deus não quer que a gente viva de e se. Ele quer que a gente viva de eis-me aqui. Foi então que eu decidi fazer um jejum. Não foi fácil, não. 3 dias só com água e oração, pedindo a Deus que tirasse de mim aquele peso, aquela amargura que ainda teimava em ficar. E no 3º dia, enquanto eu estava orando, veio uma paz tão grande, irmãos, que eu não consigo explicar. Não foi um sonho, não foi uma visão. Foi uma certeza. Uma voz quietinha no coração dizendo: já passou. Agora é hora de seguir. E foi assim que eu comecei a me permitir viver de novo. Não com medo, não com culpa, mas com a certeza de que Deus tinha um propósito para tudo aquilo. Eu comecei a sorrir mais, a cantar com mais alegria, a servir com mais disposição. E foi nesse tempo que um irmão da Irmandade, um homem sério, trabalhador, que sempre esteve firme na fé, começou a se aproximar. Não de forma apressada, não com palavras bonitas só para impressionar, mas com respeito, com cuidado.
Ele sabia do meu passado, porque na comum a gente não esconde as coisas, a gente compartilha as lutas para que todos possam orar juntos. E ele nunca me pressionou, nunca me apressou. Só dizia, quando você estiver pronta, se Deus permitir, a gente conversa. E eu orava, irmãos. Orava muito, porque eu não queria cometer o mesmo erro de antes. Não queria me deixar levar pelas aparências, pelas emoções. Eu queria a vontade de Deus. Até que uma noite, depois de muito buscar ao Senhor, eu tive um sonho. Não era como o do varão dourado, não. Era simples. Eu via um caminho longo, com pedras, com curvas, mas no final tinha uma luz. E eu sabia que não estava sozinha naquele caminho. Tinha uma mão me guiando. Quando eu acordei, eu soube. Era Deus dizendo que estava na hora de seguir em frente. Então, eu pedi a palavra. Não foi fácil, não, porque o coração ainda tremia um pouco. Mas eu sabia que não podia deixar o medo me paralisar. E quando eu conversei com os meus pais, eles oraram comigo, buscaram a direção de Deus e deram a bênção. Não foi um sim imediato, não. Eles quiseram ter certeza, quiseram ver se era realmente da vontade do Senhor. E depois de algumas semanas de oração, eles me chamaram e disseram, filha, nós vimos que esse irmão é um homem temente a Deus. Se é para a glória dele que seja feito. E assim, irmãos, Deus foi restaurando não só o meu coração, mas também a minha esperança. O noivado foi um tempo de muita oração, de muito crescimento. A gente não se encontrava sozinhos, sempre tinha alguém da família por perto. Porque na comum a gente sabe que o inimigo está sempre à espreita, pronto para semear dúvidas, tentações. Mas Deus foi fiel. Ele nos guardou, nos guiou, e no dia do nosso casamento, quando a gente se ajoelhou diante do altar, eu senti uma paz que eu não sentia há muito tempo. Não era a felicidade do mundo, não. Era a certeza de que estava no centro da vontade de Deus. Hoje, eu e meu marido servimos juntos na obra. Não é um caminho fácil, não. Ainda tem dias que as lembranças do passado tentam voltar. Dias que o inimigo tenta me fazer duvidar. Mas eu aprendi uma coisa, a fé não é a ausência de lutas. A fé é confiar que Deus está no controle, mesmo quando a gente não enxerga o final. Ele não prometeu que a vida seria fácil, mas ele prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. E isso, irmãos, é o que me sustenta. Então, se você está lendo isso hoje e pensa que a sua vida está acabada, que o seu erro foi grande demais, que a sua dor é profunda demais, eu te digo, não desista. Deus não desistiu de você. Ele está ali, do seu lado, esperando você estender a mão. Talvez você esteja no fundo do poço hoje, mas lembre-se, foi no fundo do poço que Davi aprendeu a clamar a Deus. Foi na cova dos leões que Daniel viu a fidelidade do Senhor. Foi na tempestade que Pedro aprendeu a confiar. Não importa onde você está. Não importa o que você fez. O que importa é que Deus é maior. Ele é o Deus que ressuscita os mortos, que cura os feridos, que restaura o que estava perdido. Então, levanta a cabeça, seca as lágrimas, e vem como você está, porque Ele está te esperando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que choram e dê direção aos que estão perdidos. E se este testemunho falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilha com quem precisa ouvir. Comenta aqui se você precisa de oração. E acima de tudo, lembre-se, com Deus nenhuma luta é em vão. Nenhuma lágrima é desperdiçada, porque Ele está fazendo tudo novo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. E foi assim, meus irmãos, que eu aprendi que Deus não nos deixa sozinhos nem mesmo quando achamos que tudo está perdido. Depois daquele dia, quando eu saí da casa que pensei que seria o meu lar para sempre, muitas noites eu passei em claro, perguntando a Deus, por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz de errado? Mas o Senhor, na sua infinita bondade, foi me mostrando que não era sobre o que eu tinha feito, mas sobre o que Ele estava preparando. Meus pais me receberam de braços abertos, como sempre fizeram. Minha mãe, com aquele jeito firme mas cheio de amor, me disse, filha, Deus permite, mas Ele também restaura. Você vai ver. E foi ali no colo da minha mãe, como quando eu era pequena, que eu comecei a enxergar uma luz no fim do túnel. Meu pai, homem de poucas palavras mas de muita oração, só me disse, vamos confiar no Senhor. Ele sabe o que faz. E isso me bastou. Os primeiros dias foram difíceis. Eu evitava sair, evitava olhar para as pessoas porque tinha vergonha. Achava que todos sabiam, que todos estavam julgando. Mas a Irmandade, meus irmãos, a Irmandade foi o porto seguro que Deus me deu. As irmãs vinham me visitar, traziam um pão, um café, uma palavra de ânimo. Não perguntavam muito, não ficavam fuçando, mas estavam ali. E isso, para mim, valeu mais do que 1000 sermões.
Foi numa dessas visitas que a irmã Clara, uma senhora já de idade, mas com uma fé que parece não envelhecer nunca, me disse algo que marcou meu coração. Júlia, Deus não tira nada da gente sem dar algo melhor em troca. Às vezes a gente não entende na hora, mas um dia a gente olha para trás e vê que Ele estava só preparando a gente para uma bênção maior. Eu não entendi na hora, mas guardei aquelas palavras. E então veio o sonho. Não foi logo não. Foi depois de semanas de oração, de jejum, de chorar até não ter mais lágrimas. Uma noite eu dormi com o coração pesado, pedindo a Deus que me mostrasse um sinal, qualquer coisa que me desse paz. E foi ali que eu vi um varão todo vestido de branco, com uma luz dourada ao redor, como se fosse feito de ouro. Ele não falou, mas eu senti uma paz tão grande que acordei com lágrimas nos olhos, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Eu sabia, no fundo da minha alma, que Deus tinha ouvido minhas orações. Que Ele estava me dizendo: filha, está tudo bem. Eu estou no controle. No dia seguinte, eu acordei com uma certeza: eu não podia ficar parada. Não podia deixar que o medo e a vergonha me impedissem de viver a vida que Deus tinha para mim. Comecei a frequentar as reuniões novamente, não com a cabeça baixa, mas com a fé de que Deus estava me restaurando. Não foi fácil. Teve olhares, teve cochichos, teve até quem virou o rosto quando eu passava. Mas tinha também os abraços apertados das irmãs que oravam por mim, os sorrisos dos irmãos que me encorajavam, as palavras do ancião na reunião de domingos, que parecia que eram só para mim. Deus não desampara os seus. Ele está conosco em todas as batalhas. E então veio a confirmação. Um dia, depois de uma reunião, uma irmã que eu nem conhecia direito se aproximou de mim e disse: Júlia, Deus me colocou no coração para te dizer que Ele tem um plano lindo para a sua vida. Não desista agora porque o melhor ainda está por vir. Eu não sabia como ela sabia meu nome, não sabia como ela sabia pelo que eu estava passando, mas aquilo foi como um selo de Deus na minha vida. Era como se Ele estivesse me dizendo: eu te vejo, eu te ouço, e eu tenho um propósito para você. Hoje, meus irmãos, eu posso dizer que Deus cumpriu a sua palavra. Não foi da noite para o dia. Não foi sem dor, sem lutas, sem noites de insônia. Mas foi com Deus. E isso fez toda a diferença. Eu aprendi que às vezes Deus permite que passemos pelo vale da sombra da morte não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Para nos mostrar que mesmo quando tudo parece perdido, Ele está ali segurando a nossa mão. E se você está passando por algo parecido, se você está com o coração partido, se você acha que não tem mais saída, eu te digo, Deus não terminou com você. Ele está só preparando você para algo maior. Talvez hoje você não veja, talvez hoje você só sinta dor, mas um dia você vai olhar para trás e vai entender que tudo isso tinha um propósito. Não guarde essa dor sozinho. Fale com Deus. Fale com os irmãos. Peça oração. Porque a irmandade é a família que Deus nos deu, e Ele usa as pessoas para nos abençoar. Eu sei que às vezes é difícil confiar, às vezes a gente acha que vai ser julgado, que vai ser rejeitado. Mas meu irmão, minha irmã, Deus não nos deixa sozinhos. Ele coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar a carregar a cruz. E se hoje você está com medo de dar o próximo passo, se você está com medo de confiar novamente, eu te digo, Deus é fiel. Ele não vai te deixar cair. Pode ser que você não veja o caminho todo, mas você não precisa ver. Você só precisa dar a mão para Ele e deixar que Ele te guie. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele restaure os corações feridos, que Ele dê força aos que estão fracos, que Ele ilumine os que estão nas trevas. E se este testemunho tocou o seu coração de alguma forma, não guarde para você. Compartilha com quem precisa ouvir. Deixa um comentário aqui se você precisa de oração. Vamos orar uns pelos outros, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E lembre-se, Deus não desiste de você. Mesmo quando você acha que tudo está perdido, Ele está ali, trabalhando em silêncio, preparando a sua vitória. Porque no final, meus irmãos, Deus sempre vence. E se você está com Ele, você também vai vencer. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Que Ele os abençoe e os guarde, hoje e sempre. Amém. A paz de Deus, meus irmãos. Hoje eu quero continuar compartilhando com vocês um pouco mais dessa jornada que o Senhor tem me permitido viver, porque eu sei que muitas vezes a gente acha que a nossa dor é só nossa, que ninguém vai entender, que ninguém vai passar pelo que a gente está passando. Mas não é assim não. Deus permite que a gente passe por certas coisas para que depois a gente possa estender a mão para quem está afundando no mesmo lodo. Depois que eu voltei para a casa dos meus pais, irmãos, eu pensava que a dor ia passar rápido, mas não foi assim. Parecia que o coração doía mais ainda, porque agora eu tinha que encarar a realidade. O meu casamento, que eu achava que era abençoado, que era coisa de Deus, tinha sido uma mentira.
E pior, uma mentira que eu tinha ajudado a construir, porque eu fechei os olhos para as coisas que não estavam certas. Eu engoli sapos, eu fingi que não via, eu me calei quando deveria ter falado. E isso, irmãos, isso doía mais do que a traição em si. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, ela percebia o meu sofrimento. Um dia, ela me chamou no quarto dela e disse: "Filha, você não pode ficar assim. Você não pode deixar que o amargor entre no seu coração. Porque se você deixar, ele vai crescer, vai tomar conta de você, e aí você vai perder a bênção que Deus ainda tem para a sua vida." Eu olhei para ela e falei: "Mas mãe, como eu não vou ficar amargurada? Eu dei tudo de mim para aquele homem. Eu me anulei, eu me calei, eu aceitei coisas que não eram certas, e no final das contas, eu fui trocada como se não valesse nada." Ela segurou a minha mão, olhou nos meus olhos e falou: "Você valeu tudo para Deus. E é por isso que Ele te tirou de lá, porque Ele tem um plano melhor para você. Mas você precisa perdoar. Não por Ele, mas por você." Aquilo me doeu, irmãos. Por que perdoar? Como perdoar alguém que me fez passar por tudo aquilo? Que me humilhou, que me traiu, que fez pouco do que eu sentia. Mas eu comecei a orar sobre isso. Todas as noites antes de dormir eu pedi a Deus: "Senhor, me ensina a perdoar, porque eu não consigo. Eu não tenho força, mas o Senhor tem. Então faz isso em mim." E aos poucos, irmãos, Deus foi trabalhando no meu coração. Não foi do dia para a noite. Não foi fácil. Mas Ele foi mostrando para mim que enquanto eu carregasse aquele ressentimento, eu não ia conseguir seguir em frente. E foi nesse tempo que eu comecei a frequentar mais as reuniões na comum. Antes eu ia mais por obrigação, porque era o que se esperava de mim. Mas agora eu ia porque eu precisava. Precisava ouvir a palavra, precisava sentir a presença de Deus, precisava me encher daquilo que era verdadeiro. E foi numa dessas reuniões que um irmão mais velho, um ancião, se aproximou de mim e falou: "Irmã, eu tenho sentido no meu coração que Deus quer usar você. Você já pensou nisso?" Eu fiquei sem jeito, porque eu não me sentia em condições de ser usada por Deus. Eu ainda estava quebrada, ainda estava me recompondo. Mas ele continuou: "Deus não usa os perfeitos. Ele usa os disponíveis. E eu vejo em você um coração disponível." Aquilo me fez pensar, irmãos: será que Deus ainda podia me usar, mesmo depois de tudo que eu tinha passado? Será que Ele ainda confia em mim, mesmo eu tendo errado tanto? Eu comecei a buscar mais a Deus, a ler a Bíblia, a orar de verdade, não só repetir palavras. E foi então que eu entendi uma coisa: Deus não tinha me abandonado. Ele tinha me tirado de um lugar que não era bom para mim. Ele tinha me protegido, mesmo eu não enxergando na hora. E foi assim que pouco a pouco eu comecei a me reconstruir. Não foi fácil não. Teve dias que eu acordei e não queria levantar da cama. Teve dias que eu olhava no espelho e não reconhecia a pessoa que estava ali. Mas Deus foi fiel. Ele colocou pessoas no meu caminho que me estenderam a mão. Minha família não me julgou, não me condenou. Eles só me abraçaram e disseram: "Agora você está em casa. Agora você está segura." E isso, irmãos, isso fez toda a diferença. Hoje eu posso dizer que eu estou em paz. Não porque as coisas estão perfeitas, não porque a dor sumiu como mágica, mas porque eu sei que Deus está no controle. Eu sei que Ele tem um propósito para a minha vida, e que tudo aquilo que eu passei não foi em vão. Porque agora eu posso olhar para trás e ver a mão de Deus me sustentando, mesmo quando eu achava que ia cair. E se você está passando por uma situação parecida, se você está se sentindo sozinho, se você acha que não tem mais jeito, eu quero te dizer: não desista. Deus não desistiu de você. Ele está ali do seu lado, mesmo que você não esteja sentindo. Ele está trabalhando, mesmo que você não esteja vendo. Confie nele. Entregue a sua dor, a sua decepção, a sua raiva, porque só assim você vai conseguir seguir em frente. E lembre-se, Deus não nos prometeu uma vida sem lutas, mas Ele prometeu que nunca ia nos deixar sozinhos. E isso, irmãos, isso é o que faz toda a diferença. Porque com Deus ao nosso lado, nós podemos passar pelo vale da sombra da morte e não temer mal nenhum, porque Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele restaure o que o inimigo tentou destruir. Que Ele dê força para quem está fraco, esperança para quem está desanimado, e paz para quem está com o coração apertado. E se este testemunho tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilha com quem precisa ouvir. Deixa um comentário aqui se você precisa de oração. Vamos orar uns pelos outros, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, hoje e sempre. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil não. Teve dias que eu acordava e parecia que o peso do mundo estava em cima de mim.
Teve noites que eu chorava até não ter mais lágrimas, perguntando para Deus: por que eu, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? Mas sabe, Deus não nos responde sempre na hora que a gente quer. Ele responde no tempo dele, do jeito dele. E quando ele responde, irmãos, é para valer. Eu me lembro como se fosse hoje do dia que meu pai me chamou no quarto e falou: filha, você precisa perdoar. Não é pelo homem, é por você. Porque o ódio só vai te destruir por dentro. Eu olhei para ele e falei: pai, como eu perdoo uma coisa dessa? E ele, com aquela sabedoria que só quem viveu muito na obra tem, disse: não é você que vai perdoar com suas forças. É Deus quem vai te dar esse perdão. Você só precisa deixar. E foi aí que eu entendi: perdoar não era absolver o que ele fez, era soltar o peso que estava me afundando. Comecei a orar diferente. Não era mais Senhor, muda essa situação, era Senhor, muda meu coração. E aos poucos, Deus foi fazendo isso. Não foi da noite pro dia, não. Teve recaídas, teve dias que a dor voltava como se fosse a primeira vez. Mas eu me apeguei à palavra. Lia Salmos, lia os profetas, lia as palavras de Jesus. E uma coisa que Deus me mostrou foi que mesmo no meio da tempestade, Ele estava no barco comigo. Às vezes parece que Ele está dormindo, como aconteceu com os discípulos. Mas quando a gente clama, Ele acorda e manda a tempestade se aquietar. E foi nesse processo que eu comecei a enxergar as bênçãos que Deus estava colocando no meu caminho. Minha mãe, que sempre foi meu porto seguro, começou a me levar nas reuniões de senhoras. Lá, eu via irmãs que tinham passado por coisas piores e estavam de pé, firmes na fé. Uma delas, a irmã Maria, me falou uma coisa que eu nunca esqueci: Júlia, o inimigo quer te fazer acreditar que você é só essa dor. Mas você é filha de Deus. E filha de Deus não fica prostrada no chão. Aquilo me marcou. Com o tempo eu comecei a servir mais na obra. Primeiro, ajudando nas limpezas do salão. Depois, nas visitas às irmãs doentes. E sabe, irmãos, quando a gente sai do nosso próprio mundo e começa a olhar para as necessidades dos outros, é como se Deus abrisse uma janela nova na nossa alma. A dor não some, mas ela perde a força. Porque a gente passa a viver não só para si, mas para glorificar a Deus em tudo. E foi numa dessas visitas que eu conheci o irmão Paulo. Ele era viúvo, tinha perdido a esposa há 2 anos e criava sozinho os 2 filhos. A gente começou a conversar, sempre com muito respeito, sempre dentro dos princípios da nossa fé. Ele era um homem sério, trabalhador e, o mais importante, amava a Deus de verdade. Não era daquele jeito falso, não. Era daquele jeito que a gente vê nos irmãos que realmente vivem a palavra. Claro que no começo eu fiquei com medo. Será que eu tô pronta para isso? Será que eu vou conseguir confiar de novo? Mas eu orei, pedi direção a Deus, e Ele me deu paz. Não foi uma paz sem dúvidas, não. Foi uma paz que falava: vai que eu tô contigo. E assim devagar, a gente foi se conhecendo melhor. Sempre com a bênção dos nossos pais, sempre pedindo a palavra para a irmandade, como manda o nosso costume. Hoje, irmãos, eu posso dizer que Deus restaurou o que o inimigo tentou destruir. Eu e o irmão Paulo estamos casados há 1 ano, e Deus tem abençoado nossa família de uma forma que só Ele poderia fazer. Os filhos dele me chamam de mãe, e eu trato eles como se fossem meus desde sempre. Não é fácil, não. Tem dias que a memória dói, tem dias que o passado bate a porta. Mas eu aprendi que a fé não é a ausência de dúvidas, é a decisão de confiar mesmo quando a gente não entende. E é por isso que eu tô aqui hoje, compartilhando isso com vocês. Porque eu sei que tem irmã aí que tá passando por traição, por decepção, por dor. Tem irmão que tá se sentindo sozinho, achando que não tem mais jeito. Mas eu tô aqui para dizer, tem jeito sim. Deus não te abandonou. Ele tá te vendo, tá te ouvindo, e Ele vai te levantar. Talvez não do jeito que você espera, talvez não no tempo que você quer, mas Ele vai fazer, porque Ele é fiel. E se você tá lendo isso e tá com o coração apertado, faz uma coisa: para agora, fecha os olhos e fala para Deus: Senhor, eu não aguento mais sozinho. Toma a minha dor, toma a minha raiva, toma o meu medo. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Porque quando a gente faz isso, irmãos, quando a gente solta, é que Deus começa a agir. E lembra, a sua história não acabou. Deus ainda está escrevendo as melhores páginas. Só não desista. Só continua firme. Porque no final, a vitória é nossa. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se você precisa de oração, deixa aqui nos comentários. A gente vai orar por você. E se esse testemunho te edificou, compartilha com quem precisa ouvir. Porque a palavra certa na hora certa pode salvar uma vida. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, hoje e sempre. Amém. E eu não tô falando isso só porque eu passei, não. Eu tô falando porque eu vi a mão de Deus agindo na minha vida de um jeito que eu nunca imaginei.
Porque, irmãos, quando a gente pensa que tá tudo perdido, que não tem mais saída, é aí que ele aparece. É aí que ele mostra que ele é Deus. Eu lembro que, depois que eu voltei para casa dos meus pais, eu ficava me perguntando: e agora, Senhor? O que eu vou fazer da minha vida? Como eu vou levantar a cabeça de novo? Porque, para quem não sabe, na nossa irmandade, quando a gente passa por uma coisa dessa, parece que todo mundo fica olhando, julgando, falando. E eu não estava aguentando. Eu só queria sumir. Mas a minha mãe, que é uma mulher de muita oração, ela me chamou num canto e falou: filha, você não tá sozinha. Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Você vai ver que ele tem um plano. Só não corre na frente, espera nele. E foi isso que eu fiz. Eu parei de questionar, parei de chorar tanto e comecei a esperar. Porque a gente esquece, irmãos, que Deus não trabalha no nosso tempo. Ele trabalha no tempo dele. E no tempo dele tudo fica perfeito. Foi aí que uns meses depois, eu comecei a sentir uma paz no meu coração que eu não sentia faz tempo. Não era mais aquela dor que apertava, não era mais aquele medo de encontrar as pessoas na comum, não era mais aquela vergonha de olhar nos olhos dos irmãos. Era uma coisa nova. Era como se Deus tivesse limpado tudo aquilo que estava sujo dentro de mim e colocado algo puro no lugar. E eu não sabia explicar, mas eu sabia que era Deus. Até que um dia, num culto de doutrina, o irmão que estava falando leu aquele versículo que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Filipenses 3:13. E foi como se Deus estivesse falando direto comigo. Porque eu estava ali presinha naquelas palavras, sentindo o Espírito Santo mexendo no meu coração. E foi nesse dia que eu entendi: Deus não queria que eu ficasse presa no passado. Ele queria que eu seguisse em frente. Claro que não foi fácil. Teve dias que eu ainda acordava com aquele peso no peito, teve noites que eu sonhava com coisas que eu não queria lembrar. Mas toda vez que isso acontecia eu orava: Senhor, tira isso de mim. Não deixa o inimigo me roubar a paz que o Senhor me deu. E Deus, fiel como sempre, me sustentava. E sabe o que mais? Deus não só me deu força para seguir, como Ele também me deu uma nova oportunidade. Não tô falando de casamento não, irmãos, porque isso é coisa que só Deus sabe o tempo. Mas Ele me deu a chance de servir na obra da piedade, de ajudar outras irmãs que estão passando por lutas, de cantar nos cultos, de sentir de novo aquela alegria de estar na presença dele sem peso nenhum. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aquilo que eu passei não foi à toa. Deus permitiu não para me destruir, mas para me fortalecer. Para me mostrar que mesmo quando a gente acha que tá tudo perdido, Ele tá ali, segurando a gente pela mão. E que no final, a nossa fé é provada para ser aprovada. Então, se você tá lendo isso e tá com o coração partido, se você tá se sentindo traído, abandonado, sem saída, eu quero te dizer: Deus não terminou contigo. Ele só tá te preparando para algo maior. Só não desista. Só continua firme na fé. Porque a mesma mão que me levantou é a mesma mão que vai te levantar. E lembra, Deus não muda. Se Ele fez por mim, Ele faz por você. Se Ele me ouviu, Ele te ouve. Se Ele me libertou, Ele te libera. Só acredita. Só confia. Porque no final, a vitória é nossa. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. Se você precisa de uma palavra de ânimo, deixa aqui nos comentários. Se você quer que a gente ore por você, é só pedir. E se esse testemunho te tocou de alguma forma, compartilha com quem precisa ouvir. Porque às vezes a gente acha que tá sozinho, mas tem tanto irmão passando pela mesma coisa, só esperando uma palavra de esperança. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, hoje e sempre. E que Deus continue abençoando a nossa irmandade, guardando os nossos lares e nos dando força para seguir firme até o fim. Amém.